Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou Leandro Martins, host do podcast. E mais uma vez a gente vai trazer um conteúdo informativo para vocês, né? O Rio Preto Cast, a gente tem muito no nosso DNA de trazer muita informação, trazer muito conteúdo, trazer coisas inspiradoras, e hoje não é diferente. Mas antes da gente seguir aqui para o nosso bate-papo, já quero pedir para você que, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal. Se você já deixa o seu like primeiro, depois, se você não deixou ele no começo, você deixa ele no final, deixe seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo, e se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, também deixe aí o seu 5 estrelas para que a gente consiga também chegar a mais e mais pessoas. Bom, hoje estamos aqui com a Adriana Bonin, ela que é responsável pela Comissão Diocesana em Defesa da Vida. Bem-vinda, Adriana, ao Rio Preto Cast. Obrigada, Leandro. É uma alegria, né, estar aqui presente, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que tem sido esses dias, desse trabalho da entrega voluntária. Ah, que bacana, que bacana. Adriana, então conta um pouquinho pra gente aí como que é o trabalho, como que você começou, né, a chegar nessa comissão, o trabalho que você fazia antes, até para o pessoal também conhecer um pouquinho. Bom, eu sou de igreja desde sempre, né? E assim, graças a Deus somos muito participativos, eu e meu esposo, na nossa paróquia, né? A paróquia Santo Expedito, no Jardim Gabriela. E lá montamos a pastoral familiar, né? Da paróquia. Ficamos durante um tempo. E em 22 fomos chamados para participar da pastoral familiar diocesana, aqui de São José do Rio Preto, né? Da diocese. E passando uns meses desse trabalho, nós fomos convidados a assumir a Comissão em Defesa da Vida da Diocese. Precisava se criar um trabalho, né? E nós fomos convidados. E nós assumimos, assim, com muito amor, mas com praticamente nenhum conhecimento. Mas assumimos com muito amor, com muita vontade. E quando você fala em defender a vida, né? É uma coisa que eu fiquei grávida, solteira, eu tinha 17 anos, né? E realmente, quando você se coloca tão jovem, né? Você se encontra numa situação assim, não é fácil. Muitas coisas passam pela sua cabeça, né? E o meu esposo, ele foi muito gentil em me propor se eu queria seguir ou não com a gravidez. E eu disse que sim, que jamais passaria. Ele, graças a Deus, porque eu também quero, né? Então, assim, eu acho que o Senhor já estava preparando a gente ali, né? Para esse momento, para esse convite que nos foi feito, né? Então, aí nós começamos e fomos buscar informação, né? Buscamos pessoas da pastoral familiar e da Defesa da Vida de São Paulo, do Sul 1, e onde tem, assim, uma formação, a gente vai também, né? Legal. Mais ou menos assim. E o que faz, assim, até para o pessoal entender, né? Qual que é o papel hoje dentro das paróquias, né? Da pastoral da família? Até antes mesmo da gente entrar aí na questão mesmo, né? A pastoral da família, eu vejo que ela é uma pastoral extremamente importante, né? Porque ela lida com a família de uma forma geral, né? Então, a família, ela é a criança, ela é o idoso, enfim, a família é tudo, né? Então, ela procura sempre atuar no pré-matrimonial, no pós-matrimonial, né? Nos casos especiais, que são os divorciados, os viúvos, famílias em desajustes, famílias com situação de pessoas ligadas ao vício, né? Realmente casos especiais. E agora, né, a partir de 2022, a Comissão em Defesa da Vida ela foi agregada à pastoral familiar, né? Então, nós temos mais um braço da pastoral familiar, que é a Comissão em Defesa da Vida. Então, assim, uma forma de você olhar a família como um todo, né? Então, a pastoral familiar desempenha um trabalho muito importante. E eu vejo que o trabalho que o casal, né, coordenador hoje, que é o Benício e a Maria, eles têm feito, visitando paróquias, se colocando à disposição, indo fazer as formações, né? Então, se tem alguma paróquia aqui que deseja, né, receber a pastoral familiar, criar a pastoral familiar na sua paróquia, pode procurar por eles, né? Eles estão totalmente abertos. E um trabalho bem importante também que está sendo realizado aqui é o trabalho da catequese matrimonial, né? Que é um trabalho para acompanhar esse noivo, esse casal de noivos, né? Ou esse casal que ainda não se casou no religioso. São 12 encontros, né? Então,
trata-se de muitos assuntos ali ligados ao dia a dia, né? Para você ser um médico, você tem que estudar uma vida inteira, né? É verdade. E para você ser esposo ou esposa, você não pode ali fazer um curso de meia hora, meia hora não, mas meio-dia, um período, um dia inteiro. Então, você precisa realmente aprofundar, né? E hoje nós temos muitos casos, né, de divórcio, né? E eu penso que, por mais que hoje as pessoas estejam, assim, abertas, liberais, ninguém casa para separar amanhã. As pessoas casam realmente para serem felizes, né? Então, é um processo nesses encontros que você vai entendendo, né? Se vocês realmente estão preparados. Será que realmente essa é a pessoa certa para você? Né? Assuntos sobre natalidade, às vezes você fala, eu não quero ter filhos, né? E nós somos chamados a procriar, né? a pôr filho do mundo, né? Claro, com um pé no chão, né? Com responsabilidade, óbvio, né? Não a torto e direito a revelia, né? Então, assim, tem sido feito um trabalho muito legal pelo casal Valério e Célia. E nós temos já muitos frutos, sabe? Pessoas que passaram pela formação, passaram pelo matrimônio e hoje estão aí enganjados, querendo levar também essa experiência. Né? Então, assim, eu vejo que a cada dia mais a gente vai assumindo esse papel para ajudar, né, a família de uma forma geral, né? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. E até quando você fala em defesa da vida, ele é uma vida abrangente, né? Não, todo mundo pensa em defesa da vida somente com bebês, né? Mas na verdade não, né? Não, na verdade não. Na verdade, a Comissão em Defesa da Vida, ela está a favor de toda vida que corre algum risco. Né? O ano passado nós tivemos como tema da Semana Nacional da Vida o idoso, né? E nós temos hoje muitos idosos abandonados, o idoso que está sendo usado pela família somente para usufruir da aposentadoria, e ele fica, né, sem o básico do básico, né, sem a medicação muitas vezes, né, passando por situações difíceis mesmo, né, se torna refém ali da própria casa por causa da sua aposentadoria. Né? Então, nós precisamos ter um olhar para toda pessoa que precisa realmente de um cuidado. Né? Às vezes, a gente acaba falando muito da defesa da vida, do aborto, do bebê, porque nós temos dentro da igreja pastorais, né, grupos que acabam olhando, né, pastoral do idoso, da criança, a pastoral familiar com a família, né, o pastoral da saúde e tantas outras que nós temos dentro da nossa igreja, né? E o bebê, né, ele não tem forças para ele lutar, né, por ele mesmo, né? E muitas vezes a pessoa que precisaria cuidar, né, é aquela que, como eu te falei, não nos cabe julgar. Sim, né? sem dúvida. Muitas vezes é a pessoa que quer cometer o aborto mesmo, né? E nós, assim, eu fui aprendendo também isso, sabe, Leandro? Porque a gente tem aquele olhar de julgamento, né? Ai, como que a pessoa pode fazer isso, né? Mas você olhando com mais carinho, com mais amor, você percebe que às vezes a pessoa está num desespero tão grande, né? E aquela situação está ocorrendo porque ela está grávida, que ela fala, bom, se eu tirar esse bebê, vou ficar livre, minha vida vai voltar a ser aquilo que era, não é verdade? É verdade. E aí ela não olha para frente, que ela pode sofrer, ela pode ter problemas de saúde, ela pode ter problemas emocionais e uma série de coisas que pode desencadear através dessa escolha, né? Às vezes o emocional mesmo ali, toda a situação já está tão conturbada. Sim. E é capaz que a próxima situação ainda pode ser muito pior ainda do que está ali, né? Ô, Adriana, então vocês trabalhando aí com família, na comissão aí de defesa da vida, e aí estava contando, né, a gente aqui fora do ar, a gente estava conversando um pouquinho, estava falando aí em 2022 foi quando realmente começou vocês começaram mesmo um trabalho, né, de divulgação, assim, né? Esse trabalho, né, já existe, e nós aqui da Diocese começamos esse trabalho até por essa necessidade, né? Então, foi quando nós fomos convidados, e aí, o que nós pensamos, assim, né? Eu estava te contando, né? Então, o nosso primeiro trabalho, assim, nós organizamos um encontro formativo, para levar a informação até para nós mesmos, né? Que ainda está muito cruz e não somos donos, né, do assunto nem nada. E aí nós pedimos um espaço, né, no Beracá para que nós pudéssemos fazer a divulgação desse encontro formativo.
E nós montamos lá uma barraca, lá uma tenda, colocamos uma mesa e colocamos os bebês, que até eu esqueci de trazer, me desculpa. E colocamos os bebês lá, que são bebezinhos que representam um feto, né, de 3 meses, que é o que eles querem liberar o aborto no país, né? E as pessoas ficavam assim, sabe, espantadas de ver que aquele bebezinho de 3 meses, ele está totalmente formado. Na verdade, ele só vai desenvolver, né? Então, assim, isso nos chamou muito a atenção. E aí, dentro da nossa cidade também nós temos bastante casas de acolhimento para vários segmentos, mulheres, homens, enfim, né? E assim, esses casos não chegavam para a gente com tanta frequência. Então, não, nós temos que trabalhar, não podemos ficar aqui parados esperando vir alguém, temos que tentar fazer alguma coisa para que não chegue a essa, né, situação de querer passar pelo aborto, né? E aí começamos, então, a fazer encontros formativos. E todo ano, a CNBB, ela tem de 1 a 7 de outubro a Semana Nacional da Vida e no dia 8 o Dia do Nascituro, um dia especial para o não nascido, né? E nós começamos a fazer essa divulgação e falando um pouco desse trabalho e tal. E também, além da Marcha pela Vida, a favor da vida que nós iniciamos, nós fizemos também lives, fazíamos 4 a 5 lives por semana, né, levando assuntos, né, falamos, no nosso primeiro ano, falamos sobre o idoso, sobre a criança, diversificamos mais, né, até falamos com o Frei Francisco, né, lá de Jaci, aí ele falou de todo o acolhimento, né, muitas vezes para as pessoas em situação, né, de vícios, enfim, né. Eles têm um trabalho muito lindo, muito lindo, né. Então a gente começou a trazer vários assuntos, né, e o ano passado, dentro desse mesmo formato, fizemos algumas lives e uma delas foi sobre a entrega legal. Foi onde que, conversando com até então o vereador Coronel Jean Charles, né, pedimos que ele intercedesse por nós junto ao Dr. Pelarim, Evandro Pelarim, da infância, da criança e da adolescente, né? E para que a gente pudesse trazer esse assunto a título de informação mesmo, né? E aí deu super certo, a live foi muito boa. Quando nós olhamos assim, já tinha passado quase 1h20, e a gente tinha que acabar tipo em 1 hora e pouquinho, né? Mas o assunto estava fluindo, era muita informação, né? E assim, ele tem a experiência, né? Porque ele vivencia isso, né? No dia a dia ali e tantas outras situações. E aí, através deste primeiro contato com a gente, né, o Dr. Pelarim, e o Jean também, que já tinha conhecimento com ele, né, se interessou também pelo assunto, né? Inclusive, eles fizeram uma matéria, um programa na TV Câmara sobre este assunto, né? E aí nós vimos que nós precisávamos levar esta informação adiante, né? Como sair daquela live ali de 1 hora e pouco e como fazer isso ficar mais próximo das pessoas. Aí nós pensamos em fazer esse cartaz, mas isso daí já era final do ano, porque também a gente trabalha, tem família, uma série de coisas, né, do dia a dia, né? E aí veio o pensamento de fazer esse cartaz. Ele nos ajudou, o Dr. Pelarim, também, na confecção, nas informações, porque são muitas informações. E aí, tipo, o que colocar? Não poderia ficar muito poluído, que aí as pessoas também não iam enxergar, não iam entender, né? E aí, enfim, chegamos, né, nesse cartaz. E nesse tempo, já até no final do mandato do vereador Coronel Jean Charles, ele, então, pensou em criar uma lei, né, que destinasse a prefeitura a pôr esta informação em todos os lugares ligados à saúde. Hospitais, postos, exatamente, né? E assim, e foi, né, ainda o prefeito, até então o prefeito Dinho Araújo, ele sancionou, assinou, né, todo mundo votou na Câmara, foi a favor, todos foram a favor, né, os vereadores no dia da votação, tudo. Então, assim, foi muito legal isso, né. Enfim, chegou o final do ano e tudo mais, né, e esse ano nós começamos forte, né? Não, vamos fazer, como vamos fazer e tal. Definimos, então, o cartaz como seria. Que é esse daqui. Quais as informações, né?
Aí fizemos algumas cotações para ver como que ia ficar esse custo. E aí conversamos E assim, a gente entende que mudando o mandato do então prefeito Edinho Araújo para o coronel, né, tem um tempo também, até você. Uma adaptação, até você entender como funciona, tantos casos aí que nós vimos, né? E que precisavam. As urgências das coisas Urgência, né? acontecendo. Dengue, mato, enfim, né? Aí falei, puxa, como é que nós vamos fazer, né? Até a gente esperar uma brecha, como é que... Aí conversamos, né, na diocese e eles se colocaram à disposição para fazer essa impressão primeira de 1.000 unidades, né? E a gente ficou muito feliz, né? Porque realmente, assim, é um valor que talvez talvez não mexeria, assim, com o nosso, né? E na nossa vontade de fazer, não, assim, ninguém pode, a gente vai, pelo menos, nós vamos mandar imprimir e pronto, né? Mas, assim, graças a Deus, eles acolheram, se colocaram, assim, nós nem pedimos, né? Nós conversamos, então, porque tem um custo, não. Acho que a gente pode mandar fazer. Eu falei, glória a Deus, né? Então, aí chegamos ao cartaz pronto, tudo. E até através do próprio Jean também, né? Por ter sido vereador há alguns anos, né? Por ter conhecimento, conseguimos nesse encontro de quarta-feira, no dia 14, para que a gente fizesse uma entrega simbólica ali na prefeitura, né, pedindo realmente o apoio da prefeitura, né, das demais secretarias ali ligadas à criança, à família, à mulher, à saúde, né, para que esse cartaz chegasse realmente a outros lugares, né? E foi assim, superou totalmente as nossas expectativas. Foi assim, além do que a gente pudesse imaginar. Porque ali mesmo já foi liberado para colocar esse cartaz em todo o poder, em todo o espaço público da prefeitura, né, do município, assim. No final também, o doutor Pelarim pediu ao coronel, né, o prefeito coronel, que se a gente pudesse também colocar nas escolas, né, porque nós temos aí os pré-adolescentes aí chegando à vida, né, sexual tão cedo, né, levando essa informação também para eles, para os seus pais. Enfim, às vezes não é para mim, não é para você, mas eu sei de alguém que está numa situação, né? Eu posso bater uma foto, eu falo, olha, temos essa opção, né? Você não precisa chegar ali. E hoje com as redes sociais tão ativas, né? Exatamente, né? E foi muito legal porque outros vereadores também nos acolheram, né? A vereadora Márcia, não, eu vou mandar para todos, eu tenho contato de várias associações comerciais, eu vou mandar porque realmente, sabe, assim, então, assim, foi muito além do que nós pudéssemos imaginar. Né? Foi muito positivo mesmo, né? Muito legal mesmo. Aí o cartaz, né, ele tem uma mensagem muito clara que é da entrega voluntária, né? O que seria, então, a entrega voluntária, né? Para ficar bem claro para todo mundo entender. Sim. A entrega voluntária é quando a mulher ela está grávida, mas ela não tem a intenção de permanecer com o bebê. Muitas vezes, como nós falamos já, ela quer até cometer o aborto, né? Chegar ao aborto, né? E o que ela vem dar? Ela vem dar um suporte, porque a partir daquele momento que você descobre que você está grávida, que você não quer esse bebê, você pode ir numa escola, né? Aqui o cartaz fala, né? No CRAS, enfim, em muitos centros, no postinho de saúde, no hospital, enfim, você pode ir lá e se manifestar. A partir desse momento, né, já vai ser informado, né, a secretaria ali da Infância e da Juventude, né, a Vara da Infância e da Juventude, e aí vai ser direcionado todo um apoio para essa mulher, um apoio psicológico, né, o apoio dos cuidados ali mensalmente, né, do pré-natal, e tudo que essa mulher precisar já vai ser destinado a ela, né? O que é mais importante, né, é um processo totalmente sigiloso. Né, totalmente sigiloso. Ninguém vai falar assim, tá vendo ali a fulana, ela tá entregando o bebê dela. Não, né? Ninguém vai falar nada para ninguém. Né? Então, ela vai ter até na semana da Páscoa, tudo, na Semana Santa, chegou até uma situação assim, né? E depois de conversar um tanto com essa pessoa, tudo, e quando eu percebi que realmente ela queria realmente, né, chegar até o aborto, aí eu falei para ela da lei. E aí eu peguei até mandei o cartaz para ela ver que realmente era verdade, que nós estávamos realmente fazendo esse trabalho de divulgação, né?
e para que ela entendesse. E eu ofereci também, falei, olha, se você precisar de um lugar, nós podemos te acolher, né? Para que você talvez não passe por porque ela, né, em algum momento ela falou assim, mas a minha família vai me julgar, né? Então a gente tem esse medo, né, de ser julgada, de ser apontada, né? Mas é um momento que nós precisamos olhar para nós, né? Para a vida que, querendo ou não, está sendo gerada. Se foi desejada ou não, se foi esperada ou não, ela cresce, né? E aí, depois de um tempo conversando, um tempo de silêncio dela também, que eu também fiquei, meu Deus, e agora? O que será que aconteceu, né? Eu conversava com ela, não respondia e tal. E ela falou assim, eu não vou dar o meu bebê para ninguém, eu vou cuidar. Falei, glória a Deus, porque assim, a lei não é para que você dê o seu bebê. A lei é para te apoiar, né? E se lá no final, né, você teve o seu bebê, ela te dá 10 dias ainda para você pensar se realmente você quer ou não ficar com essa criança, né? E, né, através até do Dr. Pelarin, a maioria escolhe ficar com o bebê, né? É para você ficar com o seu filho, é para preservar a família. Né? E se realmente você não quiser, então vamos destinar a adoção. Uma adoção legal, respeitando a fila, respeitando tudo direitinho, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu até falava lá na Câmara, né? Muitas vezes a gente está falando do bebê para ele não ser abortado, muitas vezes ser jogado no lixo, como a gente viu até vários casos aí, essas semanas aí, últimas, né? Mas para que ele tenha dignidade, né? Mas também olharmos para a mulher, né? Se ela não quer ser mãe, não tem problema. Nós temos que olhar para ela, porque se ela chega muitas vezes ao aborto clandestino, às vezes comprando pílulas, né, no mercado negro aí, a gente sabe que isso acontece, né? Ela pode ter uma hemorragia, ela pode morrer dessa hemorragia. Né? Ela pode trazer problemas futuros. Nós conhecemos uma pessoa que até nos incentivou, que nos ajuda muito a título de informação, que às vezes é Luz, né? Ela é do Rio de Janeiro, ela tem uma casa de acolhimentos e tudo mais. Ela já fez 27 cirurgias, porque o aborto, ela escolheu praticar o aborto por uma situação na vida dela, né? E até hoje ela já me falou algumas vezes, por que eu não conversei com a minha mãe? Então, às vezes, a gente tem um medo de até as pessoas que, né, a nossa mãe, nosso pai, nosso tio, enfim, as pessoas que a gente sabe que a gente poderia contar, né? Nós temos esse medo e, às vezes, tomamos decisões que vão nos prejudicar, né? E ela já passou por 27 cirurgias, quase morreu. E numa dessas que, tipo, ela praticamente não teria chances, ela falou, Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou trabalhar, né, em prol de cuidar da vida, de ajudar mulheres a não cometerem o aborto, né? E hoje ela tem um trabalho maravilhoso. Até o Brasil Paralelo, quando fez uma matéria também, né, o Ítalo Marcini também fez uma história da vida dela, tudo. E até então, né, ela contando lá, ela fala, né, ela já chegou a salvar mais de 2.000 bebês. E isso, é o que ela fala, me liga que eu vou, eu deixo tudo e vou. Né? Então, nós estivemos até num congresso internacional de defesa da vida no mês passado em São Paulo, e a filha dela, ela tem uma filha também hoje, né? Era formada em medicina, tudo. Ela é médica da saúde do esporte. E ela falava, ela tava as duas ali na frente, ela falou assim, minha filha falou assim, mamãe, mas eu tô com gripe, eu tô com febre. Febre, Novalgina, cuida, ela fala. Se o bebê morrer, ninguém vai cuidar dele, né? Então, assim, realmente é uma vida entregue, né? Então, às vezes Deus permite que, às vezes, a gente passe por uma situação para que a nossa história salve outras vidas, né? Então, assim, a gente está muito feliz com essa repercussão. E eu vejo que o nosso trabalho é esse, é levar informação, é ajudar. Não, com certeza. E um ponto que você falou muito, sim, que eu acho que é bem legal, que é a questão do julgamento, que sim todo mundo tem, né? Mas é o ponto de você querer realmente ajudar a mulher, né? Sim. Porque é igual você falou, às vezes as pessoas elas olham apenas pro lado da criança, né? Inofensivo, enfim. Mas também tem o lado da saúde da mulher mesmo, né? Os impactos daquela decisão que ela tiver, tanto emocional quanto no próprio... A própria saúde física, saúde física dela, né? O impacto, então, acho que é muito legal isso mesmo, desse cuidado que
que a saúde mesmo como um todo precisa. Dar apoio para a mulher, né? E assim, a gente tem muitos casos também de pessoas que cometeram aborto porque não se perdoavam, né? Porque assim, uma coisa é a Adriana e o Leandro sentado aqui hoje. Uma coisa somos nós daqui 10 anos, 5 anos, a vida muda, muitas coisas acontecem, né? E às vezes aquela decisão que você toma hoje, ela pode lá na frente, tua vida tá mais tranquila, você tá com uma outra cabeça, né? E você fala, meu Deus, por que que eu fiz isso? E aí você carrega todo este peso na tua vida, toda essa dor, né? A gente às vezes conversa com alguns sacerdotes e eles falam que às vezes a pessoa vai lá, ela já confessou a questão do aborto muitas e muitas vezes, ele fala, mas minha filha, você já... Mas padre, eu não me perdoo. Né? Então, eles podem até falar melhor do que eu mesmo nesse assunto, né? Mas, então, assim, é uma coisa que o nosso íntimo, acho que o íntimo de maternidade, acho que ele grita mais forte, né? Sim. Então, no entanto, que a gente vê a lei, né? O que é uma gestação? 9 meses aí no máximo, né? E muitas mulheres decidem ficar com o bebê. Depois que tem esse apoio, depois que passa o susto, passa o sufoco, ela vê que é possível, né? Então, eu escutando um testemunho uma vez, e no final ela deu testemunho da situação dela, que ela foi colocada para fora de casa e tudo mais, né? Porque assim, nós estamos, né, em 2025, mas ainda tem famílias que põem a sua filha para fora, por causa de uma situação dessa, né? Por estar com uma gravidez aí inesperada. E ela falava assim, só o que eu precisava era que alguém me estendesse a mão, como aconteceu, e ela tem o filho dela hoje, né? Então, está trabalhando, ficou numa casa de acolhimento, está trabalhando hoje, se sustentando, né? Sustentando a sua família. Então, assim, naquele momento realmente é desesperador, né? Mas tudo acalma, tudo passa, né? Nada como um dia atrás do outro, uma noite no meio, tem esse ditado, né? É verdade. Verdade. Então, esse aqui é o cartaz, deixa eu só levantar um pouquinho. Sim, entrega voluntária, claro. Né? Então, ele vai estar em todos os pontos, podemos dizer assim, todos os pontos de saúde, né? Sim, nas paróquias também, né? Nos pontos públicos, né? Também. Sim, exato, Então, eu creio que essas 1000 unidades não vão dar para nada. Tem aqui, então, ó, direito ao sigilo, que é uma coisa aí que a Adriana falou, né? Artigo 19, que é garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitando o disposto do artigo 48 desta lei. Aí, quem é mulher deve procurar, tudo que a gente falou também, né? Hospitais, maternidades, unidades básicas de saúde, os CRAS, enfim. É até legal que, assim, aqui tem só alguns exemplos, né? Mas você também pode procurar, se você não for de Rio Preto, na sua cidade, procurar até mesmo... posto de saúde, ele pode te encaminhar, né, para algum... Porque, for, Leandro, não é uma lei de São José do Rio Preto, é uma lei que está dentro do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 2017. Olha só. Né? Então, a gente está quase 10 anos que essa lei existe. Então, a gente precisa trazer à tona isso, né? Não, com certeza. É o que a gente falou, né? A gente precisa trazer a informação, né? Deixar tudo bem claro. Sim. Até porque, assim, a gente sabe, né? Tem o ECA mesmo, é muito grande. Muito, né? Então, às vezes as pessoas só ficam sabendo do básico das leis. Então, também é um canal... a gente tem um papel muito importante de divulgar, né? Essas informações. Exato. E aqui fala também, ó, que a mulher pode comunicar o seu interesse durante ou logo após o parto. Logo aqui dentro. Após. Exatamente, Porque às vezes ela passa por todo o processo da gestação e aí logo após o parto ela pode optar também, que é os 10 dias, né, que você comentou. Porque assim, por que você vai jogar o seu bebê ali na lata do lixo, dentro de uma caixa de sapato e tudo mais? Vai ali e entrega, né? E ok, você não vai ser obrigada a ficar, você não vai sofrer nenhuma sanção, você não vai sofrer um processo porque você está entregando o seu bebê. Agora, se você jogar o bebê na rua, você pode sim ser procurada e responder, entendeu? Né? E se você for entregar ali, né, você tem a chance de dar uma dignidade para essa criança, fazer a vida de outras famílias que aguardam ansiosamente a chegada, né? Nós mesmo conhecendo várias pessoas que estão à espera do bebê, outros que aguardaram 7 anos, né, pela adoção, né? E esse bebê, a partir desse momento que passou esse prazo, ele está totalmente livre a ser adotado. Né? Às vezes, por exemplo, eu hoje tenho os meus filhos, por algum momento eu não os quero mais, quero dar embora. Então, é feito toda a procura do vínculo familiar. Primeiro, a família, né? Então,
E isso demanda tempo. Então, aquela criança ela está ali esperando, 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 até realmente ver que, às vezes, dentro do vínculo familiar não tem ninguém. Aí abre-se, então, para, né, nas filas ali que nós temos hoje de adoção, para que essa criança possa ser acolhida por uma família. Né? Não, isso é verdade. Quantas e quantas pessoas não esperam para adoção, né? Sim. Isso é... A gente, sim, nunca aprofundei muito no assunto, né? Mas o pouco que a gente ouve falar, assim, a fila é bem grande. É bem grande, E a gente tem a experiência, né, de pessoas que você conhece, próxima ou não, mas que você vê a felicidade, né? Quando está ali com o seu filho e tudo mais, né? Então, assim, é uma lei maravilhosa, que ela está preservando uma vida de um inocente, né? E ela está preservando também a vida desta mulher, né? Seja de uma forma, seja a saúde ou a parte emocional, como nós já comentamos, e trazendo também a felicidade para uma nova família. Né? Que todo mundo, assim, fica com a consciência tranquila, né? De que optou pelo melhor ali, né? Sim, exatamente. Ô, Adriana, e assim, se alguém tiver alguma dúvida, quer falar com a comissão, ou até próprio, assim, pastoral, né? Como que eles fazem para entrar em contato com vocês, ou até mesmo algumas pessoas quiserem levar lá vocês para paróquias, enfim, para qualquer lugar para levar a informação. Sim, né? Pode fazer um contato comigo no meu telefone mesmo. Nós somos bem simples, você está vendo ali, não temos um número específico, né? Mas pode falar comigo mesmo, ou com a pastoral familiar da sua paróquia, que se já tiver, né? Sim. Posso falar o meu número? Pode falar. Então é Adriana, né? 17 99635 1414. Então, aí esse também é o meu WhatsApp. Tá, então tá fácil, tá no WhatsApp. Tá fácil, fácil para fazer as contas, né? 17 99635 1414. Isso. Sim. Muito bom, Adriana. Obrigado aí pela assim, grata, como é que eu posso dizer assim, grata oportunidade da gente realmente trazer essa informação, né, para todo mundo aqui e deixar bem claro, né, que aqui é exatamente para valorizar a vida como um todo, né, tanto de um bebê, de uma criança, como também de um idoso, né, por exemplo. Exato. Como também da própria mulher, né. Se você me permitir, claro. Leandro, eu queria falar tem uns fatos aqui sobre os não nascidos que legal. Isso assim, a gente nem imagina, né? Então, com 18 dias o coração do bebê já bate. Com 42 dias, ondas cerebrais já são detectadas. Com 52 dias, os bebês soluçam e bocejam. Com 8 semanas, todos os órgãos funcionam. É uma vida, né? Uma vida. Com 9 semanas tem impressão digital. Com 10 semanas pode sentir dor. Com 12 semanas ele pode sorrir. E é nesse período que eles querem aprovar a lei do aborto no país. Né? Então, assim, é uma vida ou não é? Me fala. Não é verdade? Sim, então, eu até vi um videozinho que fala que no momento da concepção há uma luz, né? Haja luz, né? Como Deus falou, né? Haja luz, né? Na criação, né? Então, assim, realmente é um momento divino, né? Sim. Que nós precisamos preservar. Só isso. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do nosso trabalho da defesa da vida, da pastoral familiar, né? Agradecer muito por você abrir este espaço para a vida, né? Muito importante isso. Então, que Deus abençoe muito você, sua família, seu trabalho, e que você possa continuar nesse tempo aí, né? Sendo esse propagador de boas informações também. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado a você que nos acompanhou aí. Então, só deixando aí mais uma vez aí o número da Adriana, se você tiver alguma dúvida, saber, enfim, com quem você deve falar. Às vezes a Adriana ela pode até te direcionar para algum contato, né? Então, é 17 99635 1414. Adriana, foi muito bom mesmo. Acho que foi, assim, bem esclarecedor para deixar todo mundo bem tranquilo, né? Porque o assunto é bem delicado mesmo. Mas é importante a gente trazer também essa informação, boas informações, para que as pessoas mais bem informadas, elas também tomam melhores decisões, enfim. E aí, como a gente falou, né, não estamos aqui para falar o que é certo e o que é errado,
mas aí cada um, né, contendo as informações, sabe o que é melhor para si, né? Então, nós vamos ter, olhando ainda para esta mulher, nós vamos ter um curso formativo nos dias 18, 19 e 20 de julho. É um projeto Esperança. É um projeto que ele faz um trabalho com mulheres que cometeram aborto, decidiram pelo aborto, ou mesmo aquelas que sofreram aborto espontâneo e não superaram essa. A gente conhece muitas pessoas que tiveram aborto espontâneo e que não superam essa situação, né? É um encontro formativo para saber como lidar, como acolher, né? Então, abrindo mais o nosso horizonte também para a mulher. Muito legal, muito legal. Então fica a oportunidade aí também. Que dia mesmo? 18, 19 e 20 de julho, mês 7. Aqui em Rio Preto mesmo. Aqui em Rio Preto, isso. Muito bom. Aí ó, você já pode aproveitar e já tirar todas as suas dúvidas, inclusive a dúvida do evento também, né? Nós temos um Instagram, que é o Defesa da Vida Rio Preto. Né? Lá também tem informações, né? Tem o nosso cartaz, através do QR Code, lá você pode fazer a inscrição também, quem se interessar pelo assunto. Muito legal. É bom todo mundo aí já tiver dúvida, já compartilha esse conteúdo também com diversas pessoas, às vezes pessoas que estão numa situação das diversas que a gente trouxe aqui, ou então pessoas que às vezes você nem conhece, mas só de você compartilhar, às vezes aí nas suas redes sociais, você pode estar ajudando, que a gente hoje, né, por conta aí da comunicação em rede social e tudo mais, a gente não sabe onde chegam. Onde chegamos, né? Exatamente, onde chega a nossa informação, o nosso conteúdo. Então, é muito importante a gente divulgar coisas que são importantes, né? Obrigado, Adriana. Obrigado a você que nos acompanhou. Se você não deu like, clique aí, dê o seu joinha. Se você já compartilha esse conteúdo, que foi muito, muito interessante, muito bacana mesmo. Obrigado, Adriana. Obrigado a você que nos acompanhou e nos vemos aí nos próximos programas. Valeu!